Olá, meu querido irmão, prazer ter você aqui nos nossos estudos para a gente aqui analisar juntos a palavra do Senhor. Para hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa série dentro do livro de Atos e hoje analisaremos Atos capítulo 2, versículo 32 a 36. E aqui nós veremos aqui a conclusão da mensagem de Pedro. Lembra disso aí que nós estávamos estudando então a pregação de Pedro no dia de Pentecostes e agora nós chegamos na conclusão. Vamos analisar a conclusão da sua mensagem. Para a introdução, eu gostaria de falar para você sobre a criônica. Você já ouviu falar sobre a criônica? Alguns antigamente chamavam de criogenia, mas o nome correto é criônica. O que seria a criônica? A criônica é um procedimento onde o corpo da pessoa é congelado após a sua morte. Hoje em dia, meus irmãos, isso não é muito falado, não é muito divulgado, mas eu percebo que na década de 90, isso era mais amplamente falado sobre a tal da criogenia ou da criônica para congelamento do corpo. Então, o que acontecia? A pessoa, ela pedia e já pagava uma organização que trabalhasse com isso para congelar o seu corpo e pagava um valor bem alto em espécie, em dinheiro. E pagava esse valor, e daí quando ela morresse, o seu corpo era imediatamente congelado, dentro de todos os procedimentos, dentro de todas as técnicas. E para que isso? Por que a pessoa fazia isso? Porque ela depositava a sua confiança na ciência, de que a ciência futuramente poderia evoluir a tal ponto onde ela poderia ser reanimada, tendo o seu corpo descongelado, e talvez ali na esperança da ciência trazer uma solução para o problema da morte e o problema das várias doenças. Então, por isso que antigamente, ou algumas pessoas, elas procuravam essa técnica e pagavam alto valor em dinheiro. Você poderia, por exemplo, e inclusive hoje ainda existe, viu? Se você pesquisar na internet, existem clínicas aí de congelamento espalhadas pelo mundo, e a pessoa tem duas opções. Ela pode escolher congelar somente a cabeça, ou seja, então, na sua morte ela era decapitada, tinha a cabeça cortada e pegava a sua cabeça, colocava ali naquele freezer de congelamento. O valor seria menor porque, vamos dizer assim, a geladeira seria menor, né, para comportar somente a cabeça da pessoa. Mas se ela quisesse congelar o corpo inteiro, ela pagaria um valor maior. Evidentemente, meus irmãos, quem fazia isso, ou quem procura isso, são pessoas que não têm esperança em Cristo, não têm esperança nas Escrituras. Então elas estão depositando esperança na ciência, para que um dia a ciência pudesse resolver o problema da morte. Ou seja, a ciência evoluindo, elas poderiam ser descongeladas há 1000 anos para frente, 2000 anos para frente, não sei, quando a ciência evoluísse, né, na mentalidade delas, tendo o corpo descongelado, elas então poderiam usufruir dos benefícios da ciência que traria a eternidade, ou os problemas, né, solução para os problemas de saúde. Ela poderia, ou pelo menos, viver mais um bocado de ano depois desse descongelamento. Lógico, meus irmãos, que isso não dá certo. É óbvio isso. Só dá certo nos filmes, tá bom? A criônica só dá certo nos filmes. Os irmãos que conhecem os filmes da Marvel sabem que o Capitão América foi congelado e depois foi descongelado depois de 70 anos para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Lógico que isso só funciona nos filmes, mas por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque existem pessoas que depositam toda a sua confiança na ciência. Só que nós veremos aqui, nessa conclusão da mensagem de Pedro, que a nossa confiança tem que estar depositada no Deus que vive, alguém que a morte não deteu, mas Jesus Cristo venceu a morte ressuscitando e Ele está vivo. E a nossa esperança tem que estar depositada unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo 32, vamos aqui para a análise da conclusão da mensagem de Pedro. O versículo 32 de Atos capítulo 2 diz assim: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro está mostrando na conclusão da sua mensagem que Cristo está vivo. E todos eles ali eram testemunhas oculares. Então perceba, meus irmãos, não apenas os 12 apóstolos eram testemunhas oculares
da ressurreição de Jesus. Mas todos aqueles também que naquele contexto do dia de Pentecostes começaram a falar em outras línguas, eles também foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Porque 1 Coríntios capítulo 15 diz que em uma das aparições públicas de Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu de uma vez só para 500 discípulos. Então muita gente sabia, muita gente viu a Jesus Cristo ressurreto. E agora Pedro está concluindo, trazendo essa declaração. Jesus vive e Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. E Pedro agora, ele vai mostrar que a prova da ressurreição de Jesus, uma das provas, dentro do seu sermão, uma das provas é exatamente a vinda do Espírito Santo. É exatamente aquilo que eles estavam vendo e presenciando, os crentes falando em outras línguas. Então a evidência que Jesus ressuscitou é a vinda do Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo 33, diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pedro então está falando que uma das provas que Jesus ressuscitou foi a descida do Espírito Santo, porque foi isso que foi profetizado, inclusive por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele falava constantemente da vinda do Espírito Santo, só que o Espírito Santo só poderia vir quando ele subisse, ou seja, depois que ele morresse, depois que ele ressuscitasse e depois que ele fosse assunto ao céu. Aí sim estaria, vamos dizer assim, liberado para o Espírito Santo descer. Então a descida do Espírito Santo é uma prova cabal de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. E foi isso que Jesus falou enquanto estava aqui na terra. Olha só, por exemplo, João, capítulo 16, eu lerei aqui o versículo 7. Jesus Cristo falando com seus discípulos, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, ele fala assim: todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus Cristo já dizia isso antes mesmo da sua morte. O Espírito Santo vai vir, mas é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então Jesus estava explicando que a dispensação da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo, iniciaria quando Jesus então subisse ao Pai. Meus irmãos, a descida do Espírito Santo é uma prova de que Deus aceitou a obra do Filho, Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Jesus de fato subiu até Deus. Porque caso contrário, se nada disso tivesse acontecido, não teria acontecido aquele milagre, aquele evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, onde ali teve o sinal de falar em outras línguas. Nada daquilo teria acontecido se Jesus não tivesse ressuscitado e se Jesus não tivesse subido até o Pai. Mas pelo fato dele ter ressuscitado e pelo fato dele ter subido até o Pai, então nós vemos a descida do Espírito Santo acontecendo de fato. Então Pedro está usando esse argumento: olha, o que vocês estão vendo aqui agora, o que essas pessoas estão fazendo, falando em outras línguas idiomáticas, é o Espírito Santo que está conduzindo elas. E isso é uma prova cabal de que aquilo que Jesus profetizou enquanto em vida está se cumprindo agora, de quando ele morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, o Espírito Santo então desceria. Então é uma prova, o Espírito Santo é uma prova da ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro, ainda continuando, ele vai citar aqui, mais uma vez, dentro do seu sermão, o Antigo Testamento, citando mais uma vez o profeta Davi, o rei Davi também, em alguns dos salmos que ele escreve. E olha só que o versículo 34 e o versículo 35 dizem assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Meus irmãos, Pedro está citando novamente Davi para mostrar que o que Davi escreveu aqui nesse texto que ele está citando, e ele está citando Salmo, capítulo 110, versículo 1. Então, esse texto que Davi está escrevendo, Davi não está falando de si. Davi está falando do Messias,
Isso já era claro, todos os judeus eles já entendiam isso, que Salmo 110, versículo 1, não falava de Davi especificamente, estava falando do Messias, o que viria. Então era uma profecia para o Messias. Então Pedro está usando novamente o Antigo Testamento para provar que o Antigo Testamento está falando de Cristo. E ele fala, olha, Davi não está falando dele, porque Davi não ressuscitou, não subiu ao céu, Davi não estava falando dele nesse texto, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Não, daí todo mundo entendia, e Pedro estava ressaltando isso, reforçando isso, que essa promessa está falando do Messias, e isso se cumpriu em Jesus Cristo, ou seja, se essa promessa que fala do Messias se cumpriu em Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo de fato é o Messias. E quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu até a destra de Deus, assentando-se à direita de Deus, e a gente vê o Espírito Santo então descendo. Então Pedro está declarando e falando claramente que tudo comprova que Jesus de fato é o Messias. E olha só o versículo 36 agora. No 36, Pedro ele provou que Jesus era o Messias, e além de provar, ele também vai acusar os judeus. Olha só o versículo 36 diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, aqui Pedro está provando que depois de toda essa mensagem, depois de toda essa pregação, e na conclusão ele chegando aqui, ele está falando, olha, está claro e evidente que Jesus é o Messias, está claro e evidente que Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus que foi crucificado é o Filho de Deus. Só que, apesar dele provar que é o Messias, agora, além dele provar que é o Messias, agora ele está apontando para os judeus e falando, e vocês crucificaram. E vocês rejeitaram o Messias. Esse Jesus que veio aqui, de fato, era o Messias do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento já profetizava. E vocês rejeitaram. Ele veio para que era seus, e vocês não o receberam, vocês o rejeitaram, e vocês o crucificaram, mandando Jesus dessa maneira para a cruz. Vocês tiveram uma rejeição do Messias. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava jogando a batata quente na consciência daquele povo. Pedro, depois da sua mensagem, da sua pregação, de deixar claro que Jesus é o Messias, agora Pedro deixa a consciência de cada um queimando. Pedro deixa agora a consciência de cada um pesada, porque eles começaram a perceber, poxa, depois disso que nós estamos vendo aqui, as pessoas falando sobre as grandezas de Deus em línguas idiomáticas, e depois dessa mensagem de Pedro deixando muito claro para nós que Jesus é o Messias, agora a gente percebeu como a gente pisou na bola, como a gente pecou, como a gente fez errado, porque Jesus, o Messias, esteve aqui e nós o rejeitamos, nós o crucificamos. Então a consciência deles estava pesando. É assim que Pedro ele conclui a sua mensagem. É assim que Pedro conclui a sua pregação. Ele não está preocupado aqui em aliviar a mente das pessoas. Ele não está preocupado aqui em amassagear o ego da pessoa. Ele não está preocupado com isso. O intuito dele, de fato, é colocar um peso na consciência das pessoas. Por quê? É a verdade absoluta que ele está pregando e as pessoas precisam ter consciência disso, que elas fizeram errado, que elas precisam se arrepender dos seus pecados para dessa maneira obter a salvação em Cristo Jesus. Uma mensagem dura, uma mensagem direta e uma mensagem, meus irmãos, que está baseado nas Escrituras. Você percebe que Pedro ele usou o Antigo Testamento, Pedro falou de Jesus Cristo, uma mensagem cristocêntrica, e Pedro não estava preocupado em ganhar as pessoas para o seu grupinho. Não, Pedro estava preocupado em pregar o evangelho para ganhar as pessoas de uma maneira certa. Qual seria a maneira certa? Através do arrependimento. E para que elas possam se arrepender, elas precisam ter consciência de pecado. Então é dessa maneira que Pedro traz a conclusão da sua mensagem. E aqui nós terminamos, então, essa análise da mensagem e da pregação de Pedro nessas lives que se seguiram. Na live posterior que nós teremos, aqui do livro de Atos, nós veremos, então, o apelo de Pedro agora. Depois que ele conclui a sua mensagem,
qual foi a consequência desta pregação, e ele ainda vai argumentar um pouco mais aos corações daqueles ouvintes, para que eles, dessa maneira, está fazendo um apelo para eles. Então, esteja nos acompanhando, fique aí, sempre atento nos nossos estudos, para que você possa aprender mais da palavra de Deus.